Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. Hoje vamos falar sobre o princípio da legalidade. Eu me chamo Fernando Leite, sou seu advogado e seu professor. Lembrando que os objetivos das aulas é ter no máximo de 3 a 4 minutos. Então se ficar grande esse vídeo, a gente vai dividir em várias partes para melhor compreensão. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. É um princípio constitucional e também no artigo 1º do Código Penal. Ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio, a doutrina entende que ele é sinônimo, é idêntico à reserva legal. Entretanto, tem uma parte dos doutrinadores que entende que o princípio da legalidade é o gênero e tem duas espécies, a reserva legal e o princípio da anterioridade. Pessoal, o princípio da legalidade tem os seus aspectos, o aspecto político, o aspecto histórico e o aspecto jurídico. O aspecto político, ele é o mais simples, que é aquela garantia ao cidadão de não ser punido sem ter uma lei prévia, é uma garantia ao ser humano, é uma garantia à liberdade do ser humano, é uma garantia à própria dignidade da pessoa humana. Então, bem tranquilo o aspecto político. Agora a gente vem no aspecto histórico. Esse princípio é muito antigo, ele tem muito detalhe, então a gente vai detalhar ele agora. Ele primeiro foi conhecido em latim, foi traduzido em latim por Paul Johann Anselmo Feuerbach. Ele foi de 1775 a 1873. Ele traduziu do latim assim: nullum crimen, nulla poena sine pravim lege. Desculpa se eu errei, mas é assim que está aqui no nosso livro. Depois ele surgiu pela primeira vez na Magna Carta de Libertatum, documento de cunho libertário, imposto pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra, de 1215. Aí seu artigo 39 previa assim, nenhum homem livre poderá ser submetido à pena não prevista em lei local. Isso lá em 1215, os barões contra o rei João Sem Terra. Olha o tempo desse princípio a gente estudando até hoje, 2024. Também constou na Constituição da Carolina Germânica em 1532. Tá? Aí no século XVIII, sob influência do iluminismo, o princípio ganhou força e efetividade, passando a ser aplicado com o objetivo de garantir segurança jurídica. Aí depois, em 1762, com a teoria do contrato social de Rousseau, o princípio da legalidade teve mais impulso. O cidadão tinha que aceitar sair do seu estado natural para celebrar um pacto para viver em sociedade se tivesse garantias mínimas contra o arbítrio estatal. Tá? Após isso, influenciado pelo Rousseau, Cesare Beccari, em 1764, no seu livro Dos Delitos e da Pena, ele coloca que só as leis podem decretar as penas dos delitos e essa autoridade deve residir no legislativo, que representa toda a sociedade. Tá? Também teve a Revolução Francesa, que foi consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, seu artigo 8º. E aí também constou na Constituição da França. Posteriormente veio Montesquieu. Montesquieu foi o criador da teoria da separação dos poderes, aquela prevista no artigo 2º da nossa Constituição Federal. Ele contribuiu muito para impedir que juízes usurpassem a função do legislativo, considerando condutas não previstas em lei. Após essa ideia de proclamação de liberdades públicas, o princípio foi consagrado um dos mais importantes. Ele estava no Bill of Rights, firmado na Filadélfia em 1774, Declaração de Direitos da Virgínia e Constituição dos Estados Unidos da América, os dois, de 1776, o primeiro Código Penal, que foi o Áustrico, no ano de 1787, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, durante a Revolução Francesa de 1789, Constituição Francesa de 1791, e no Brasil, em todas as Constituições Federal do Brasil, ele esteve presente, é o princípio
da legalidade. Sobre o aspecto jurídico, no aspecto jurídico ele é bem simples. Fala que o princípio da legalidade deve descrever de forma certa, deve ter uma correspondência certa entre o tipo penal e a conduta praticada. Por isso deve descrever o tipo penal de forma correta, da forma mais exata possível. Também a gente entra naquela teoria de Carbiding, que já foi dito nas aulas anteriores, que a lei penal ela não proíbe uma conduta, ela simplesmente vai descrever essa conduta, tá bom? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O aspecto histórico é um pouco grande, mas deu de compreender. Se você gostou, deixe um comentário positivo para a gente continuar com as aulas e um forte abraço, bons estudos!